mostrar aqui o curso de álgebra linear desenvolvido no software Scilab, que é um software, como o nome já diz, né, um laboratório científico que permite você trabalhar com modelagem matemática, computacional, fazer simulações. Tem a área dele programada e tem a área dele de console, que é onde nós vamos testar aqui todas as operações voltadas à álgebra linear. Nesse curso nós não vamos focar na parte programada. E aí a primeira coisa que a gente vai começar é com vetores. Então nós vamos ver aqui vetores, como que a gente cria um vetor no Scilab e algumas operações que a gente pode fazer com eles. Primeiramente, vetor, você pode criar ele como uma matriz linha ou uma matriz coluna. Então, por exemplo, aqui eu vou botar aqui 1, 1 e 1. Esse vetor ele vai ser criado como uma matriz linha. Porém, se você quiser criar esse vetor com uma matriz coluna, você tem que botar um ponto e vírgula toda vez que você digitar um elemento. E aí você vai ter 1, 1 e 1 com a matriz coluna. Porém, mesmo você digitando ele com matriz linhas ou coluna, você consegue transformar ele, no contrário, utilizando a operação de transposta, né? Transposta de matriz. Então, por exemplo, o transposto, vou botar aqui o T, e aí esses nomes aqui que eu estou dando, eu que defino, tá? Não tem um padrão para isso. Então, o transposto, eu vou colocar o operador de transposta aqui, que é o apóstrofo. Então, o apóstrofo, dentro do Scilab, ele vai ser o operador de transposta, tanto para vetores como para matriz. Então, por exemplo, o transposto, eu vou transformar esse vetor linha no vetor coluna. E vou fazer a mesma coisa para o outro aqui, ó, esse V, que é um vetor coluna, e agora eu vou transformar ele no vetor linha. Então, V transposto vai ser V apóstrofo, ó, e nós vamos ter vetor linha. Então, isso aí é só para a gente observar como é que funciona, tá? A disponibilidade de um vetor dentro do Scilab. Dito isso, nós podemos realizar todas as operações que a gente conhece, tá, em vetores no Scilab. Adição, subtração, a gente já fez a transposta. Então, vamos supor que eu vou colocar essa aqui, não vai ser possível fazer. O mais V. Por que não é possível fazer? Porque eu defini inicialmente U como um vetor linha, né? Então, size, uma matriz linha, né? Size U. Size é para ver o tamanho de um vetor e uma matriz. Então, 1 por 3. Size V, 3 por 1. E a gente sabe que para somar matrizes e vetores, né, as duas entidades que estão sendo somadas ou subtraídas, elas têm que ter a mesma dimensão, a mesma ordem. Então, se o primeiro é 1 por 3, o segundo deveria ser 1 por 3 e não 3 por 1. A subtração também não vai ser válida. Agora, por exemplo, U é 1 por 3 e V é 3 por 1. Então, eu poderia fazer a multiplicação de U por V. Ó. Nosso comando de multiplicação é asterisco, que vai dar o produto escalar entre eles. Engraçado, né? Só que se você fizer V vezes U, já vai dar outra coisa. Porque ó, V é 3 por 1. U é 1 por 3. Então, o resultado vai ser o quê? 3 por 3. Vai ser uma matriz 3 por 3. E aí a gente tem, né? Como eu botei os elementos tudo 1, está dando tudo 1. Ele não está realizando uma soma. Né? Se fizer U menos U, por exemplo, vai dar vetor nulo. V menos V, vetor nulo. Por aí vai. Bom, eu vou limpar a tela aqui. E para isso eu vou limpar meu ambiente de trabalho. Eu uso o comando clear e depois CLC. A gente pode observar aqui fica nosso navegador de variáveis. O clear limpou isso aqui, o CLC limpa a tela. Isso aqui é um histórico de comandos que eu posso vir aqui, ó, editar, limpar, histórico. Ele limpa isso aqui também. Norma de um vetor. Então vamos lá. Eu tenho um vetor U, e aí tanto faz aqui, tá? Eu colocar ele como matriz linha ou matriz coluna, porque é muito fácil manipular no Scilab, né? Basta botar, se você fez um vetor linha, basta você botar um apóstrofo, que você tem uma matriz coluna, que é o vetor como a gente conhece. Distância, o comprimento de um vetor. Então, o comprimento de um vetor, ele vai ser obtido pela norma, ou simplesmente a gente pode botar o comando aqui norm de U, e ele vai calcular a distância, o comprimento, né, que é a distância euclidiana desse vetor. O que é a distância euclidiana? A gente já estudou lá em álgebra linear, é a raiz quadrada da soma dos elementos elevado ao quadrado. E aí você vai ter 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, vai dar 4, a raiz de 4, 2. E aí você tem um comprimento de U. Mas a gente também pode fazer esse comprimento de U utilizando as operações que nós vimos já agora de multiplicação, né, junto com
duas funçõezinhas que o Scilab tem. Então vou botar aqui, ó, D2, chamar norma 2 aqui, na verdade não é a norma 2, mas segunda norma. Em vez de eu usar o comando norma, eu poderia usar sqrt, que é uma funçãozinha para calcular a raiz quadrada, é square root, e sum, que é de soma, e aí eu faria u vezes, e aí nesse caso aqui, ó, como é u vezes u, vai dar incompatibilidade, né, que são duas matrizes linhas ali. Multiplicação, a gente conhece a regra, né, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda, e aqui u e u não é. Então eu faço u vezes a transposta de u. É isso que o Scilab faz. E aí aqui a gente, ó, vai ter o mesmo resultado. Tá? Então eu posso usar simplesmente a função Scilab, eu posso fazer na marra esse cálculo. Tá? Tanto faz, não vai ter nenhum problema. A outra questão é exatamente o produto escalar entre eles. O produto escalar eu tenho que fazer utilizando o que eu acabei de colocar aqui nessa segunda norma, que é, vou escrever aqui, ó, escalar, estou botando uma variável aqui enorme, produto escalar, normalmente eu não uso isso não, só para deixar indicado. O produto escalar entre eles é sempre o U vezes o transposto dele. Como isso aqui é uma matriz linha, você vai ter aqui igual a 4. Ele vai pegar cada elemento de U e multiplicar por cada elemento do transposto de U. Agora, isso poderia dar muito errado se eu fizesse isso aqui, ó, produto escalar 2. A gente viu lá que é V, né? V vezes transposto de V. Ó. Então, ó, eu fiz aqui, ó, V vezes transposto de V e deu uma matriz. Não deu produto escalar. Por que isso? Porque nesse caso aqui, V é uma matriz coluna. Essa matriz coluna é 3 por 1. Quando eu multiplico pelo transposto dele, passa a ser 1 por 3. E aí dá esse problema. Você vai ter esse problema aí, vai te gerar uma matriz não produto escalar. Então, eu aconselho, para não ter nenhum erro, para a gente usar produto escalar aqui no Scilab, usar um produto escalar sem erro, né? A gente fazer isso aqui, ó. Como eu já defini ele V com uma matriz linha, né? Fazer a soma de V e usar esse operador aqui, ó, ponto asterisco. Porque esse operador ponto asterisco, ele não multiplica um vetor pelo outro, uma matriz pelo outro. Ele vai multiplicar os elementos correspondentes desse vetor. E aqui eu fecho. E aí, ó, eu vou ter lá produto escalar 3, que é justamente, só para a gente ver aqui, ó, né? Como eu peguei V, no primeiro caso aqui, e multipliquei elemento a elemento, então V vezes V vai dar, nesse caso aqui, o próprio vetor V, que eu botei tudo 1, né? Ele multiplicou elemento a elemento e criou um novo vetor. E aí, como eu faço a soma desse cara, vou botar aqui ANS, porque aqui eu esqueci de colocar, para armazenar em algum nome, né? Então, o ANS é sempre a última operação que você fez. Ele vai te dar o produto escalar. Então, a forma correta de fazer esse produto escalar é isso aqui, soma do vetor por ele mesmo. Porém, usando esse operador aqui, o ponto asterisco. Ângulo entre dois vetores. Vamos pegar aqui um vetorzinho na R2, vou pegar o vetor 1, 0, e vou pegar V igual ao vetor 0, 1. Beleza. Nós conhecemos lá da álgebra linear a fórmula para a gente calcular o ângulo entre dois vetores, que é exatamente o que? Você tem lá que cosseno de θ é igual a U vezes V dividido pela norma de U vezes a norma de V. E aí eu posso usar a função a cosseno para achar quem é θ, que vai me dar em π radiano. Então, a gente vai escrever essa fórmula aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, θ, vou chamar de θ, é igual a cosseno, que é a função, tá, para calcular o arco cosseno. E aqui eu vou botar uns parênteses, que vai ser exatamente o produto escalar de U com V. Então, a gente vai calcular esse produto escalar, conforme a gente já conversou. Então, esse produto escalar vai ser a soma de U vezes V dividido pela norma de U, eu vou botar aqui norma de U, vezes a norma de V. E aqui eu vou fechar esse último parênteses. Então, os parênteses tem que estar tudo bem organizado. Aqui eu até botei um parênteses a mais, mas eu prefiro colocar para destacar o numerador e o denominador. E aqui está faltando um parênteses, que é o parênteses aqui do acosseno, viu? Também que eu estou conferindo, né?
E a gente vai botar isso aqui, ó. E você tem aqui o ângulo π radiano, 1,57. E isso faz sentido. Por quê? Nós sabemos que esses dois vetores aqui, ó, 1, 0 e 0, 1, é quem? 1, 0 é aquele vetorzinho unitário que está em cima do eixo x. E 0, 1 é o vetor unitário que está em cima do eixo y. Então o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus. Em π radiano é o quê? Π sobre 2. Então só para a gente conferir, vou botar aqui um θ teste, vai ser π, o π no Scilab você tem que sempre botar um percentual antes, dividiu por 2, 1,5707963. Então, certinho aqui. Para a gente calcular o ângulo entre dois vetores no Scilab, então a gente tem que escrever na mão a fórmula de ângulo entre dois vetores, sabendo que nós temos aqui a função a cosseno, função para calcular o produto escalar, norma, e você tem isso aqui. Muito legal.